conversar um pouco para a gente entender como funciona, né, a eleição de meio de mandato nos Estados Unidos? A gente vai conversar com especialista em Direito Internacional, reitor da FMU, o professor Manuel Furriela. Seja muito bem-vindo novamente. Olá, agradeço o convite e parabenizo o jornal por esse enfoque grande, essa atenção às questões internacionais. Muito importante mesmo, né? Ainda mais nesse momento de eleição de meio de mandato nos Estados Unidos, os republicanos são favoritos, então, para dominar a Câmara? São sim. Lembrando aqui, foi mencionado, é uma grande eleição, haverá uma renovação total dos 450 deputados, né? Vai haver uma renovação de 1/3 do Senado, e na maior parte dos estados também vai haver eleição para governador, para as assembleias locais, né, para câmaras dos deputados estaduais, a gente chama aqui no Brasil de Assembleia Legislativa. Porque o sistema eleitoral americano, ele tem diferença por cada estado da federação. É diferente do sistema brasileiro, onde tudo é feito de forma uniforme, né, a cada 4 anos. Então lá você tem essa mudança. Como você tem uma eleição importante para o legislativo, agora no meio, praticamente no meio do mandato do Biden, você tem 2 efeitos principais. Um é analisar a popularidade dele, analisar a força que ele terá na escolha desses deputados e senadores. E o outro efeito é o de que, caso ele não tenha ou não mantenha a maioria nas 2 casas, né, na Câmara dos Deputados, né, Casa dos Representantes, traduzindo para o português, e no Senado, ele terá muito problema para governar, já que nós sabemos bem que há necessidade de aprovação de projetos. E respondendo diretamente à tua pergunta, a preferência será dos candidatos republicanos, ao que tudo indica pelas pesquisas, já que o governo Biden ele passa por um processo de desgaste, principalmente por problemas econômicos. Sim, falando um pouquinho, Mani, da forma dessa eleição de meio mandato aí, a gente fala do primeiro ato, segundo ato e terceiro ato. Falando do primeiro, né, parte da eleição ocorreu de janeiro de 2021 a junho de 2022. A qualidade definidora dessa etapa da eleição foi a popularidade em declínio, então, de Joe Biden, sobrecarregada pela retirada desastrosa, né, das tropas americanas do Afeganistão e a inflação crescente e preço dos combustíveis. É isso mesmo que está acontecendo, que ali dominou essa eleição, né, do primeiro ato? Sim, é exatamente isso. O governo está passando por vários processos difíceis, ainda não conseguiu recuperar completamente os Estados Unidos pós-pandemia. A guerra da Ucrânia e da Rússia trouxe muitos desafios ao mundo todo. Nós mesmos aqui no Brasil temos passado aí por dificuldades, verificado o aumento inflacionário também decorrente disso, e nos Estados Unidos não tem sido diferente. Então a inflação é alta, é uma das inflações mais altas das últimas décadas, e nisso vem uma série de problemas, né? Além do aumento de preços e diminuição da capacidade de compra da população, nós temos um outro efeito que vai acabar vindo. O governo, para combater a inflação, vai aumentar cada vez mais a taxa de juros, né, do Fed, que é o equivalente ao nosso Banco Central. Nisso a gente vai ter desaceleração econômica e pronto, né? Processos aí de dificuldade das empresas, demissões, então aumento no desemprego. Então essas expectativas econômicas, elas são muito negativas. E você mencionou também problemas internacionais, a desocupação do Afeganistão, não a decisão de desocupar, a decisão de desocupar acertada. Os Estados Unidos ficaram 20 anos lá, né, e começaram a perder totalmente o propósito. Mas a desocupação, digamos assim, desorganizada, ela foi alvo de muitas críticas no mundo todo e também nos Estados Unidos. Então são esses os principais fatores de desgaste na imagem de Joe Biden. Então, na hora do eleitor votar, muitos acabarão optando por candidatos republicanos. Então, a tendência é de diminuição da base de sustentação do governo Biden, com um sério risco de perder a maioria na Câmara dos Deputados e também essa maioria só de um voto que tem no Senado. E falando um pouco, então, justamente sobre a popularidade do Biden,
traduzindo em números, né, começou o seu mandato ali com um índice de aprovação de 57%. Em janeiro de 2022, esse índice já tinha caído aí para 40%. E geralmente permaneceu, então, nesse patamar, parece que ainda está em 40%. É essa linha, então, realmente, de popularidade? Sim, está em declínio, é uma popularidade baixa, e aqui também lembrando que ele ainda tem metade do mandato pela frente e projetos importantes. Uma das bandeiras de Joe Biden é a bandeira ambiental, como nós todos sabemos, e a construção de uma economia verde, uma das expressões que se usa, né, para essa nova economia. Então, ele vai ter muitas dificuldades para aprovar esse tipo de projeto ambiental e outros, né? Você tem a questão do aborto, que até antes de uma decisão do Supremo, por 40, quase 50 anos, o aborto nos Estados Unidos, no país inteiro, ele era autorizado e agora cabe a cada estado autorizar ou não. Então, uma das medidas que ele tentaria aprovar agora seria uma lei, uma norma nacional voltando a autorizar, não por uma decisão do Supremo, mas por parte de uma lei de origem, né, do Poder Executivo, de origem da Presidência da República, tentar aprovar no Congresso Nacional. Então, a gente já imagina que, com essa popularidade em baixa que você mencionou, esses e outros projetos que são bandeiras, né, da gestão do Joe Biden, dificilmente serão aprovados na continuidade do mandato, caso ele perca a maioria nas duas casas. A gente sabe que os presidentes em seu primeiro mandato tendem a sofrer, né, mesmo perdas ali consideráveis no Congresso, enquanto o país procura maneiras, né, de controlar o seu poder. Já na etapa de eleição aí, falando então que começou em meados de setembro e continua até hoje, parece que então o Biden conseguiu manter esses 40% de popularidade, mas realmente os conservadores parece que vão conseguir aí a maioria da Câmara, né? Sim, e tem alguns outros fatores, né? A eleição de Joe Biden, que parecia que ia ser fácil, uma vitória fácil sobre Donald Trump, no momento da apuração dos votos, não se configurou. Então você teve a vitória de Joe Biden, mas por uma margem muito menor do que se imaginava inicialmente. O que isso indica? Que os republicanos, apesar de derrotados na eleição majoritária, na eleição para presidente da República, eles saíram ainda com fôlego daquele processo eleitoral. E esse fôlego, somado com os problemas de popularidade de Joe Biden, vão alimentar as candidaturas republicanas. Então, nós temos aí grande chance de os republicanos reconquistarem a maioria de representação, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, até porque no Senado está fácil, eles têm já metade, né? Então eles têm que ter, basta elegerem 1 ou 2 senadores a mais que eles viram o jogo. Na Câmara dos Deputados eles estão mais desfavorecidos, então talvez ali, né, mesmo aumentando a sua representatividade, os democratas, né, que é o partido, representam o partido do presidente Joe Biden, talvez ali consigam manter uma maioria apertada, mas ainda assim mais cadeiras, né, dos que os republicanos. Mas o cenário ele é difícil, muito desafiador para Joe Biden a partir dos resultados que nós vamos ter nas eleições. Voltando na questão do aborto, que tem sido muito falada durante essa eleição de meio de mandato, só voltando, eu queria te perguntar justamente, você acredita, então, que essa questão do aborto é que está gerando essa movimentação aí da volta dos conservadores, da maioria? Mas é um reflexo da sociedade que está mais conservadora, né? As sociedades elas sofrem ciclos. Aqui no Brasil também, no mundo todo, é normal, né? Você tem alteração de perfil da sociedade de tempos em tempos. Então, nos Estados Unidos, você percebe, pelos resultados das últimas eleições, até mesmo pela eleição anterior do Trump, né, uma força conservadora na sociedade. Tanto é verdade que essa força é que fez com que a decisão do Supremo Tribunal, né, da Suprema Corte Americana, melhor dizendo, né, que previa o que autorizava o aborto como legal, legalizava o aborto em todo o país, ou seja,
né, uma escolha da mulher sem que passasse por regras específicas, né, a questão de tomar essa decisão, você tinha uma previsão da Suprema Corte que foi revista décadas depois e voltou à previsão anterior, né, de que não era mais legal e deixando para cada estado decidir. A própria decisão, então, do judiciário mostra que a sociedade ela mudou de perfil. Então, eu acho que a questão do aborto, ela não é o que tem feito a sociedade ficar mais conservadora, mas tentar proibi-lo é que mostra que agora uma grande parte da sociedade, a gente vai ver se é a maioria, tem essa visão, né, desse tema polêmico que é o tema do aborto. Sim, sem dúvida. Uma última pergunta. Se realmente essa possibilidade de se concretizar aí da Câmara, então, a volta dos conservadores, de uma maioria conservadora, então, lá nos Estados Unidos, isso tende, então, a seguir, claro que não podemos definir, mas tem um parâmetro, então, de volta depois de um presidente conservador ou não? Se o Joe Biden não conseguir reverter a sua baixa popularidade nos 2 anos que faltam, e vai ficar, como eu disse, mais difícil ele reverter, porque imagine só, se agora com maioria ele tem dificuldade de aprovação dos seus projetos, imagine só sem maioria no Poder Legislativo, né? Sem maioria no Parlamento, ele vai ter mais dificuldade ainda. Então, se ele não conseguir reverter a impopularidade, a chance de o retorno de uma candidatura republicana, uma candidatura conservadora, talvez até o próprio Donald Trump, é muito grande. Então, ele tem que trabalhar muito com a sua base para reverter essa baixa popularidade, e é um desafio muito grande, porque você tem uma crise econômica muito elevada, né? Você tem aí o problema inflacionário que foi mencionado, você tem fatores externos de difícil solução, o conflito da Ucrânia, a guerra da Ucrânia com a Rússia, apesar dos Estados Unidos se empenharem, ele não consegue propriamente decidir esse conflito, né? Depende aí de outros fatores. Todos esses cenários fazem com que seja muito desafiadora essa retomada de popularidade. Com baixa popularidade, então aí é uma grande chance de uma candidatura republicana, como eu disse, talvez até mesmo Donald Trump, ele vai estar em condições de ser candidato, voltar. Então há essa chance de mudança completamente do cenário daqui a 2 anos. Tá certo, professor. Muito obrigada mais uma vez pelos seus esclarecimentos, pelo seu tempo aqui no RF News.